esse circuito servirá de base para este primeiro vídeo e para um segundo vídeo. Neste vídeo, iremos aprender como identificar quais são os nós do circuito, o que é um nó essencial, o ramo e o ramo essencial e a diferença entre malha e laço. Seja bem-vindo ao canal Sob Demanda 67. Neste circuito, podemos identificar os nós A, B, C, D, E, F, G, H, I. Os nós fazem a conexão entre dois ou mais elementos do circuito, dois ou mais componentes do circuito. O nó A, que conecta a fonte E1 e o resistor R2. Um outro exemplo, o nó F, que conecta E2 com R5, e o ponto G, que conecta a fonte E3 com o resistor E7. Sempre dois ou mais elementos ou componentes do circuito é o que determina o nó. Então temos os nós A até o nó I identificados nesse circuito, e desses nós, quais são os nós que podemos determinar como os nós essenciais? É o nó B e o nó I. Qual é a diferença deles para os demais? É que tanto em B quanto em I nós temos três ou mais componentes conectados. Neste circuito, três componentes. E o que diferencia o nó B do nó I em relação aos outros nós? É que em B, tanto em I, temos a junção de três componentes do circuito, R2, R4 e R6, no caso do B. E no caso aqui em I, temos R5, R3 e R7. Então, os nós essenciais se caracterizam por conectar três ou mais elementos do circuito. Ramo e ramos essenciais. O ramo, ele é definido como um caminho que liga dois nós. Então, AB é um ramo, BAD é outro ramo, e assim vai. Cada interligação de um nó com o outro, nós temos um ramo, sempre de um nó para o outro. Um caminho, ele é expresso da seguinte maneira: A, B, D, F, I. Eu posso chamar isso de um caminho. Um caminho passa através de vários nós, podendo estes serem essenciais ou nós comuns. O ramo essencial, ele é um caminho que interligará dois nós essenciais sem passar por um outro nó essencial. Nós temos nesse circuito os nós essenciais B e I. Então, todo caminho que leva de B até I, ele será um caminho essencial. R2, E1, R1, R3 formam um caminho, e esse caminho é um ramo essencial. R4, E2, R5, ele forma um caminho, e esse caminho é um ramo essencial. R6, E3 e R7, ou seja, é um caminho que nos leva de um nó essencial, o nó B, até outro nó essencial. É o nó I, passando através de outros nós, mas nenhum outro nó essencial, formando um outro caminho, e esse caminho também é um ramo essencial no circuito. Do nó A, indo ao nó B, passando pelo nó I, H, retornando ao nó A, formamos um laço. Esse laço, por não ter um outro laço interno, nós denominamos como malha. Então, passando por R2, R4, E2, R5, R3, R1 e E1, nós temos uma malha. Outro exemplo de malha neste circuito é indo de B, passando por R6, E3, R7, R5,
E2 e R4, formando uma nova malha. Observe que não temos nenhum outro laço interno nele, então esse laço que formamos agora, denominamos ele como malha. Neste exemplo, saindo de A, passando por R2, R6, E3, R7, R3, R1, E1 e retornando a A, nós temos um laço, não uma malha, porque, como havíamos dito anteriormente, nesse laço novo agora, nós temos duas malhas internas, temos dois outros laços internos, então não podemos qualificar esse laço como uma malha. Ele é um simples laço no circuito. Dessa forma, identificamos no circuito quais são os nós nos circuitos, eles interligam dois ou mais componentes, e os nós essenciais, que são nós que vão ligar três ou mais componentes. Identificamos quais são os ramos ligam dois nós, é um nó a um outro nó, isso é um ramo. O ramo essencial, ele vai ligar um nó essencial a outro nó essencial e não pode passar por um outro nó essencial, tem que ser somente por um nó comum. Vimos também o que forma uma malha. Uma malha é um laço fechado que não tem outro laço interno. E vimos um simples laço que contorna todo o circuito. E caminho será qualquer caminho que definimos nesse circuito. Podemos ter um caminho saindo de A, indo a B, D, F, I. Podemos formar um outro caminho de A, passando por C, por H e indo até I. Temos outro caminho indo de I, passando por G, passando por E, até B. E esse caminho, ele é um ramo essencial. Ficamos por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, por favor, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço.